A sessão se chama PrEP, tópicos chaves para a implementação, e será moderada pelo Javier Urcade Belloc. O Javier é ativista, editor da equipe de correspondentes-chave e coordenador executivo da plataforma HIV 2025 e vem da Argentina. Javier, por favor, pode convidar os participantes. Muitíssimas graças, Marcos. Muito obrigado, Marcos. Eu vou chamar, então, Valdileia Veloso, Esteban Borroni e Emília Ali, que me acompanhem aqui. Então, vamos falar mais PrEP. Essa nossa vingança, fazer parte dessa vingança, mas foi um tema tabu durante... ainda bem que o Fundo Educacional e os financiadores estão colocando a PrEP no lugar necessário. Sem mais delongas, eu tenho o prazer de apresentar uma cientista, grande ativista de PrEP, que é a doutora Valdileia Veloso, diretora do INE Fiocruz, que vai apresentar, se é possível, oferecer PrEP, acesso a PrEP, de ação a oferta imediata de PrEP. Organizadores pelo convite para apresentar hoje sobre dados do nosso estudo, o INPrEP. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Foi uma pergunta, agora é uma afirmação. Então, a PrEP, no mesmo dia, é viável, e eu vou mostrar por quê. Para onde aponta? Bom, o projeto INPrEP, ele foi planejado, é um consórcio Brasil, México e Peru. Ele é financiado pela Unitaid, pelos Ministérios da Saúde do Brasil, do México e Peru. E ele foi pensado com o goal máximo de reduzir a incidência do HIV na população que mais afetada pela pandemia de HIV na nossa região, população de homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, através da incorporação da PrEP no pacote de prevenção combinado. Então, o projeto INPrEP é um guarda-chuva de projetos, em que, com cada projeto, nós geramos evidência para dar suporte às decisões dos gestores do Ministério da Saúde, de cada país, principalmente, sobre a incorporação de PrEP, como incorporar PrEP, e trabalhamos com avaliação de autotestes, fizemos estudo de incidência, fizemos estudos de escolhas discretas, enquetes, e hoje eu vou apresentar aqui o estudo principal, que foi o estudo de demonstração do INPrEP, que foi o estudo prospectivo, aberto, multicêntrico, para avaliar a aceitabilidade e viabilidade da oferta imediata da PrEP oral diária, tenofovir e citabina, homens fazem sexo com homens, travestis, mulheres trans, Brasil, México e Peru. Quando nós planejamos esse projeto, o início da PrEP era pensado numa questão complexa, que nós precisamos ter várias certezas de função renal, de função hepática, de se a pessoa queria ou não queria, antes de efetivamente prescrever a PrEP. Então, o nosso estudo de demonstração buscou justamente mostrar que não precisamos esperar isso tudo, porque a cada dia sem PrEP, uma nova janela de risco se abre e nós não vamos fechá-la nunca. Então, a proposta nossa foi mostrar que devemos começar PrEP no mesmo dia em que a pessoa busca PrEP ou chega ao serviço e que esse início ele é seguro sobre vários aspectos. Aqui estão os centros, e foram 30 centros que conduziram esse estudo, Brasil, México e Peru. Podem ver
em diversas partes, né, principalmente Peru e Brasil, em diversas regiões do país. Aqui o protocolo, um protocolo básico em que se fez questões de comportamento, sinais e sintomas de infecção aguda, né? Uma coisa bem importante, avaliação também se naquele momento a pessoa precisava de PEP, estava dentro da janela, e vários casos foram assim. Teste rápido de HIV, fizemos carga viral do HIV, nada disso para esperar o resultado, mas para revisar dias depois. Função renal, sífilis, hepatite B, hepatite C, suave anal para testes moleculares de clamídia e gonococo, e a pessoa recebia com teste negativo, recebia o seu frasco PrEP para 30 dias, retornando 30 dias, revisar efeitos adversos, novos testes, comportamento, e dali, então, 90 dias, comprimidos para 90 dias, e daí por diante, sempre visitas trimestrais. Aqui nós temos esse fluxo, né? E nós temos aqui, nós incluímos nesse estudo 9.509 pessoas, 9.509 pessoas, quase 4.000 pessoas no Brasil, 3.300 pessoas no México e 2.300 pessoas no Peru. Pela carga viral, nós excluímos apenas 43 pessoas dessas 9.500, o que é nada, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que era uma preocupação. Então, nós iniciamos esses... Aqui a gente tem o perfil da população, predominantemente homens que fazem sexo com homens, 6% de mulheres trans e travestis, um percentual pequeno, mas em número absoluto, um número grande, foi maior inclusão, naquele momento, de população trans e travestis num estudo de demonstração de PrEP. A idade, nós conseguimos incluir 26% de jovens, 18 a 24 anos, e 32% até 30 anos. Até 30 anos é a faixa etária onde a maior parte das infecções, novas infecções, ocorrem. E educação não fomos tão bem, porque muita gente com mais do que nível secundário, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, e em busca das pessoas mais vulneráveis, que a gente vai mostrar aqui, que o estudo demonstrou também. Apenas 27% eram pessoas que se autodeclararam brancas. A maior parte foi buscar PrEP e declarou sexo anal sem preservativo, uso, né, mau uso de álcool e uso de estimulantes também, um percentual de 18%, com diferenças entre os países. Mas aqui, então, nós vamos falar primeiro da descontinuação precoce. Nós temos ali um gradiente, Brasil, México e Peru, né? 4,2% no Brasil, 8% praticamente no México, 16% no Peru. Então, nós vemos também que, no Peru, por exemplo, a maior parte não foi buscar PrEP, né? Então, que isso certamente tem influência aqui na descontinuação. O que é a descontinuação precoce? A descontinuação precoce, que no total nós tivemos 8,4% apenas, são pessoas que foram incluídos no estudo, receberam seu frasco de PrEP e nunca mais voltaram. Não só para de 30 dias, mas não voltaram mais. Mas isso é um percentual pequeno, considerando o benefício do global. E aqui nós temos os fatores associados à perda, né, precoce de segmento, que nos indicam onde nós temos que trabalhar. Então, aqui nós temos, sem entrar aqui no detalhe
no detalhe dos países, mas aqui nós temos a população trans, né? Vejam aqui, tudo que está do lado direito de vocês, a idade, os mais jovens, né? Mais 18 a 24 do que 25 a 30, mas também de 25 a 30, em comparação aos mais velhos, uma chance maior de descontinuar. Aqui nós temos educação, menos anos de escolaridade, aqui educação primária, aqui educação até nível secundária, também com maior chance. E sexo anal desprotegido com parceiro que não sabe o status sorológico, né? Então, isso é um ponto. E aqui também sexo comercial. Mais chance de descontinuar precocemente, quer dizer, não voltar depois da inclusão, depois do primeiro. Aqui, então, a continuidade de longo prazo. Quem ficou mais tempo, né? Então, aqui a gente tem também o mesmo gradiente, Brasil, México e Peru. No Brasil, temos aqui 81%, México 68% e Peru 52%. Aqui, o que foi o engajamento, a continuidade de longo prazo? Foram pessoas que foram incluídas, vieram à visita depois vieram à visita de 30 dias e depois fizeram 2 ou mais visitas trimestrais, dentro as primeiras 52 semanas de segmento. Então, no global, nós tivemos 70% das pessoas com comprometimento, engajamento de longo prazo. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que a gente tem o autorrelato de adesão na semana 4. Então, quando as pessoas voltaram e a gente perguntou, tomou todos os comprimidos? E as pessoas que falaram sim, tomei todos os comprimidos. Vocês podem ver que é o maior, né, fator aqui de indicativo de que a pessoa teria adesão de longo prazo. Então, quem fala para a gente que não tomou todos os comprimidos, a gente precisa trabalhar as questões com essas pessoas. Então, a gente vai ver... aqui, então, temos a incidência que nós observamos, também o gradiente, Brasil, México e Peru. No global, uma incidência de 0,85, e eu vou mostrar para vocês agora, em seguida, a incidência que nós encontramos no estudo de soroincidência, que foi um outro projeto desse guarda-chuva do INPREP, em que nós estudamos a soroincidência no Brasil e no Peru. O México, na época, não quis participar, por alguma razão. Então, nós temos esse gradiente, e quando a gente vai ver o resultado do estudo primeiro, vou mostrar aqui, destacar os jovens, né? A gente tem na idade, também a gente vê um gradiente, a gente tem uma incidência maior com mulheres trans e travestis, e aqui, em relação, isso que está aqui, MPR é a quantidade de comprimidos que uma pessoa tem na mão, em seu poder, para utilizar. Isso a gente usa como um indicativo de adesão, né? Uma proxy de adesão. Aqui, a gente vê que também varia a incidência. Quem tinha maior adesão, uma incidência mais baixa. E aqui nós temos o dado da soroincidência, né, desse outro projeto, e que a gente pode fazer uma comparação. Essas pessoas aqui foram pessoas que foram buscar testagem em centros de testagem e aconselhamento, em clínicas de IST. Nós podemos ver aqui, né, Brasil, 2,62, no Peru, 6,69. Quando a gente vai ver aqui, então, a gente tem assim uma ideia do quanto a PrEP faz realmente a diferença em relação à incidência.
já foi falado aqui, mas eu acho que é sempre importante a gente destacar a carga das ISTs, é uma carga grande, e aqui a sífilis. Vocês podem ver aqui a prevalência no momento da inclusão, especialmente no Brasil. O Brasil tem a maior carga entre os 3 países da sífilis. 11,4% dos incluídos no INPREP, das incluídas no INPREP, tinham sífilis, tiveram diagnóstico de sífilis no Brasil, 5,1% no México e 9,7% no Peru. E é uma doença que nós temos testes, são testes baratos, e o tratamento também é barato. E eu estava comentando ali com o Arthur que quem vem para a PrEP pode até deixar de usar depois, porque precisa, por alguma razão, mas foi testado, né? Foi testado para o HIV e foi testado para sífilis, pelo menos para sífilis, né? Que é um teste que se tem acesso de uma forma mais ampla. E aqui, destacar, nós temos aqui a prevalência de clamídia e gonococo no momento da inclusão e na semana 52. Vocês podem ver que tem significância estatística a diferença, mas não é para aumentar, é para reduzir. Então, vocês vejam que a pessoa entrou aqui, entrou em PrEP, no Brasil não tem aqui. Vejam aqui, ó. Tem uma redução no México, no Peru, em relação à prevalência de clamídia. No Brasil, não tem diferença estatística. Em gonorreia, também vemos redução. E o que isso significa? A tese, o argumento de que a pessoa que usa PrEP tem compensação de risco não se sustenta. Os nossos dados não sustentam essa argumentação. Muito pelo contrário. Aqui mostra que quem vem para a PrEP, provavelmente por entrar num ambiente, né, de cuidado da sua saúde, que é uma população que não busca os serviços de saúde, de uma forma geral, então que isso é benéfico, é promoção da saúde, e que não se pode falar de compensação de risco, e que quem usa a PrEP tem mais IST do que quem não usa. Pelo contrário, tinham antes de usar a PrEP e foram tratados. Aqui não vou... Juntamos nossos dados com vários outros, numa colaboração com a OMS, para estudar a questão da função renal, e que realmente não tivemos... a exigência de creatinina não se sustenta para a prática geral, sendo reservada para pessoas específicas, com comorbidades, com mais idade, com maior risco de comprometimento de função. Epa. Aqui está a publicação do estudo, que nós nos orgulhamos muito, está lá no Lancet HIV. Temos também muito orgulho de que Peru e México, né, incorporaram a PrEP nas suas estratégias de prevenção. Aqui estão os guias, e que esse era o nosso grande objetivo, né? E eu tenho certeza que essa evidência que nós geramos também está contribuindo para outros países da nossa região, e também outros países do sul global, para a incorporação de PrEP. Então, a oferta início imediato da PrEP no mesmo dia se mostrou viável na América Latina. A autoadesão na semana 4 é um forte preditor de engajamento de longo prazo, a carga de IST elevada, atenção, né, nós precisamos de maior acesso ao diagnóstico molecular. Os determinantes sociais estão muito associados, e que nós precisamos tratá-los, considerá-los nas nossas estratégias. Aqueles mais difíceis de alcançar também correm, né, o maior risco de descontinuar a PrEP, sem que seja a intenção deles, e aumentando as desigualdades no benefício que a PrEP traz. Então, precisamos de abordagens culturalmente adaptadas para os mais vulneráveis, para aumentar o acesso e uso da PrEP, reduzindo as disparidades na aquisição do HIV. E, por fim, né, o que nós acreditamos, e que é o tema do nosso simpósio, né, que é a ciência para ação,
a disponibilidade de evidências científicas robustas, né, geradas pelo INPREP, em cada país, para a implementação da PrEP, teve uma grande influência na incorporação da PrEP como política de saúde pública. Então, aqui estão os nossos colaboradores. Obrigado. Muchísimas gracias, Valdilea, y como verán... Muito obrigada, Valdileia. É viável o PrEP no mesmo dia. São evidências para implementação e para incidência política, portanto, fantástico. O próximo expositor, aqui nós temos Marcos, que tem que marcar o tempo, é um trabalho muito pouco popular. Então, olhem para a esquerda se tiverem dúvidas se resta tempo ou não. Agora temos Esteban Burrone, chefe de políticas estratégicas e acesso a mercados do Fundo para Patentes de Medicamentos, o MPP, em inglês, Medicines Patent Pool. Ele recebeu o seguinte tema: a PrEP injetável é possível na América Latina e Caribe ou não? Muito obrigado, Javier. Obrigada a todos. Valdileia, Fiocruz, OPS, Via Libre e todas as organizações que organizaram essa reunião e nos convidaram para estar aqui com todos hoje. Me dizem que eu falo muito rápido, então vou tentar diminuir a velocidade, porque penso nos intérpretes lá atrás. Na minha apresentação, vão ouvir menos termos médicos, vão ouvir palavras como comercialização, mercado, patentes, licenças. E aí, falando essas palavras, vejo que as pessoas começam a fechar os olhinhos. Tem café, hein? Espero que tenham tomado café. Mas eu acho que vai ser interessante. Estou brincando. Acredito que fornecerei informações úteis para a região e espero ter um bom debate a respeito. Gostaria de mudar ligeiramente o título, se puder, antes de avançar. Vou focar o acesso aos genéricos, não porque seja a única opção para acesso, e sim porque, se o que queremos saber é quando uma empresa em particular vai trazer a um certo país um produto, um dado produto, é necessário perguntar à empresa, e eu não sou a pessoa mais indicada, como pode fazer isso? Mas aqui eu posso trazer um pouquinho de informação adicional sobre o que vai acontecer com os genéricos, focando naqueles de ação de longa duração ou de ação prolongada, que são aqueles que foram aprovados hoje. O que é o Medicine Patents Pool? A organização para a qual eu trabalho é uma organização de saúde pública localizada em Genebra, financiada em grande parte por Unitaid, vocês devem conhecer, e também que financiou um trabalho recém-apresentado, e com financiamento também de diferentes governos. Seu objetivo é tentar dar acesso, expandir acesso a tecnologias de saúde para HIV, através de licenças voluntárias e transferência tecnológica. E focarei agora 3 pontos da apresentação. Em primeiro lugar, as licenças voluntárias, o que são? Isso é chave para que nós possamos entender o que vai acontecer com o cabotegravir. Me permitirei fazer um tipo de, não sei como explicar, mas aquilo que aconteceu com dolutegravir, que é extremamente relevante para tudo aquilo que poderá acontecer com o cabotegravir. Depois, falarei do cabotegravir apenas, se é que meus colegas aqui permitem que eu assim faça. Bom, o que são as licenças voluntárias? Servem para quê? Em geral, o que acontece é o seguinte: um produto novo chega no mercado, está patenteado. Durante a vigência da patente, os genéricos não entram. Então, se nós olharmos para os produtos importantes de que falamos hoje, dolutegravir, cabotegravir e o lenacapavir, as patentes expiram em 26. No cabotegravir, em 31 para muitos países. No lenacapavir, pelo menos 34 ou 38. Portanto, no caso típico, nesse momento, veríamos os genéricos chegando no mercado. É assim que funciona na maior parte dos medicamentos que existem hoje em dia, principalmente para HIV.
Quando tem uma licença de patente, o genérico pode entrar antes. É voluntária, ali tem que convencer da utilidade. Diz, eu vou permitir que os genéricos entrem antes dessa data. O exemplo aqui é o do dolutegravir genérico, aprovado em 2017, 9 anos antes de expirarem as patentes. Foi isso que permitiu termos acesso ao dolutegravir genérico em muitos países da região. Como funciona o modelo de MPP? É um esquema bem mais complexo. O primeiro passo é obter a licença, convencer o inovador que permita a entrada do genérico antes de vencer a patente. Essa é a etapa mais complexa do processo. Quando se discute com os presidentes de empresas farmacêuticas, uma vez me disseram, vocês podem queimar todas as fábricas que nós temos, tomar a empresa, mandar embora todo o pessoal, mas se você deixar a patente, me der 1 ano, eu recrio tudo. Não é a fábrica o ativo de maior valor de uma empresa farmacêutica, é a patente. E é por isso que é particularmente complexo para um escritório de patente dizer, me dê uma licença que permita a entrada de genérico em grande escala. É claro que em mercados considerados comerciais, isso é muito mais difícil do que nos países onde que eles não consideram comerciais. Por isso, a negociação da licença é um exercício de convencimento, em primeiro lugar, para que eles permitam a negociação. Se nós convencermos a que se sentem para a negociação, então que aceitem cláusulas depois que sejam pró-acesso e pró-saúde pública o máximo possível, com o maior número possível de países, sabendo que nem sempre vamos conseguir tudo o que queremos e que em algum momento teremos que chegar a um acordo de fornecer acesso a muitos, porém não necessariamente a todos. Então, isso simplesmente são informações sobre o MPP, não é o objetivo da apresentação. Só para dizer que até o dia de hoje foram administrados quase 35 bilhões de doses de tratamento por parte dos licenciatários do MPP para HIV, mas principalmente hepatite C, Covid, e agora estamos trabalhando com outras doenças, como câncer. Como funciona tudo isso na prática? Eu vou agora falar do dolutegravir. Essa é a sequência. Em 2013, quando foi aprovado pelo FDA, depois chegou a licença entre as empresas farmacêuticas e o Medicine Patents Pool, que permitiu o desenvolvimento de genéricos, não só do dolutegravir, mas também combinações, como DLD, TAF, dolutegravir, MC-tretabine. Em 2017, já havia os primeiros genéricos do dolutegravir e TLD. Em junho de 2018, a OMS tomou a decisão de recomendar em primeira linha, como principal opção, o TLD. Ali já havia genéricos no mercado, oferecendo a um preço de $75 por pessoa por ano, preço negociado por outras organizações, como CHAI, UNITAID, UNAIDS e outros. E temos quase 1 bilhão de caixas administradas de TLD. Quando começou a licença, esses foram os países que conseguimos incluir. O que quer dizer que quando negociamos com as empresas, eles dizem, os países mais pobres, ok, não são comerciais para nós. À medida que vamos subindo na escala de receita per capita, aí vai se tornando mais complexa essa negociação. Primeiro de baixa renda, depois de média renda, segundo a classificação do Banco Mundial. E fomos entrando assim aos poucos, até os países da África subsaariana. Para a América Latina, alguns países expressamente mencionados entraram, outros ainda não. Entretanto, havia ali uma cláusula-chave na licença que levava em consideração o seguinte: consideramos durante a negociação que havia vários países na América Latina onde o dolutegravir não havia sido patenteado e já era tarde demais para patentear. Naquele momento, eles não podiam mais. O titular da licença não podia dizer, esqueci de patentear no Peru, esqueci de patentear, de registrar a patente na Venezuela. Há prazos e eles tinham esquecido de fazê-lo. Já era tarde. Havia países onde o produto não havia sido patenteado, o que quer dizer que produtores desses países poderiam fabricar
mas tinham que ter a capacidade de fazer isso. Tinham que ter desenvolvimento, tecnologia. O que incluímos, então, na licença foi o seguinte: explicitamente se mencionavam esses países em verde escuro, porém havia uma cláusula que dizia: poderão vender os licenciatários naqueles países onde o dolutegravir não foi patenteado. E apesar de que o produto tenha sido fabricado num país como a Índia, onde sim ele é patenteado. Foi isso que permitiu que muitos países da região tivessem acesso ao dolutegravir genérico e ao TLD. Esses são os números para vocês terem uma ideia do uso do dolutegravir genérico. E aqui começou a aparecer dolutegravir pediátrico também, 10 miligramas, que foi desenvolvido também por licenciatários, porque a licença permite também o desenvolvimento de novas fórmulas, e hoje foi aprovado também, recentemente, a fórmula pediátrica do ALD, que também está disponível e que também pode ser comprado por programas de HIV. Quais são as primeiras conclusões? A licença do dolutegravir permitiu o desenvolvimento em tempo recorde. Nunca havia existido genéricos que começavam a abastecer o país tão rápido antes. Permitiu-se também novas fórmulas, como a combinação de TLD e a fórmula pediátrica do dolutegravir, como dizia antes. E graças a algumas cláusulas da licença, permitiu-se que os genéricos pudessem abastecer não só os países na lista da licença, como também outros países onde o dolutegravir não havia sido patenteado. E aqui gostaria de ressaltar o papel-chave desempenhado pelas comunidades ao longo de todo o processo. Esse processo envolveu muitos parceiros e muitas organizações e agências com as quais trabalhamos muito estreitamente, os governos locais e as comunidades, que desempenharam um papel no ativismo, na incidência política, na transição do dolutegravir, além do envolvimento do Banco Mundial, do Fundo Mundial e etc., que já conhecemos tão bem. Isso nos dá a pauta do que aconteceu com o dolutegravir. O que poderia acontecer com o cabotegravir? Não é muito diferente. Essa parte vocês já conhecem, isso é o que a OMS recomenda. Já explicaram isso antes, então não vou entrar em detalhes. Quando me perguntam quando o cabotegravir vai chegar na região, bom, se olharmos para a internet, esses são os países onde já foi registrado o produto, o dolutegravir, e onde foi solicitado. Poderiam ser, eventualmente, os primeiros países a dar acesso ao cabotegravir, produzido pela GSK ou pela VIV. Agora vamos para o genérico. Temos uma licença aqui com a VIV, anunciada durante a conferência da IAS em 2022. E o que a licença estabelece? Que a licença permite que sejam fabricadas versões genéricas, nos deu a possibilidade também de ter 3 licenciatários, 3 empresas para fabricar o genérico. E por que 3? No caso do cabotegravir, considerou-se que, em primeiro lugar, é muito mais complexo fazer e muito mais complexo. É uma fórmula que, para aqueles especialistas, e eu não sou, é muito mais complexo de formular. Isso exigia que a empresa de genérico teria um gasto significativo para desenvolvê-lo. Além disso, o mercado é incerto. Ninguém sabe se, de fato, vai decolar esse mercado para o cabotegravir. A licença que temos, portanto, é para o cabotegravir para PrEP, não para tratamento. Entretanto, é a mesma fórmula. Se em algum momento a OMS der a prioridade ao cabotegravir para tratamento, então poderíamos voltar e reabrir essa negociação. Mas, pelo momento, a prioridade da OMS e da comunidade foi PrEP. E vamos ficar aqui. Qualidade, transparência, tudo isso que temos são ações públicas na página da internet. Então, podem ler. Transferência tecnológica, a VIV fez uma transferência para os genéricos para acelerar o processo de desenvolvimento do que poderia chegar ao mercado. Quando? 2026, 2027, vamos ver? 3 a 4 anos. Provavelmente um pouco mais do que o cabotegravir, porque é uma formulação mais complexa. Os genéricos hoje receberam essa tecnologia
E estamos vendo o quanto isso pode chegar durante o desenvolvimento. E o território da licença? Isso vocês já viram, é semelhante ao anterior. Esses são os países que a VIV inclui nas suas licenças. Baixa renda, média, baixa renda, etc. Mas temos uma cláusula aqui também semelhante ao caso do dolutegravir, onde há países que não patentearam. Isso aqui poderia ser interessante, ir país por país, porque ficaria mais claro do que um mapa. Por isso eu coloquei aqui, em qual momento consideramos que isso poderia acontecer. Há países que não têm a patente, há países que fazem parte da licença, e aqueles onde há patente, mas a patente está vencendo. As patentes não são para sempre. Portanto, os países dentro da licença e aqueles onde não há patente, em princípio, se os dados que temos forem corretos, e aqui eu peço que vocês mesmos controlem isso com as suas agências de patente, teriam acesso ao genérico uma vez que o produto tenha sido desenvolvido. Agora ele ainda não existe. E uma vez que tenha sido registrado, os demais terão que aguardar até que vençam a patente. Quando vencem? Segundo a nossa informação, na Colômbia, 2026. A confirmar. Seria equivalente ao período de desenvolvimento. Talvez não haja muita diferença. No Brasil, 2031, México também. Essa é a informação de que dispomos. O que quer dizer isso tudo? E nesse minutinho que me resta, se eu conseguir avançar por aqui, algumas conclusões. A licença do cabotegravir permite o desenvolvimento de genéricos para PrEP, de ação prolongada, até que surjam os genéricos a só um provedor, a VIV, QSK. Aqueles que vocês querem acesso antes do genérico, essa é a forma de obtê-lo. Assim como foi com o dolutegravir, aqui nós temos os países explicitamente mencionados têm licença, onde não há patente, ou onde elas venceram, mas é importante checar com seus escritórios locais de patente. Essa foi a informação que nós coletamos. E qual é o preço? Quanto vai custar? Para isso, não tenho resposta. Hoje não sabemos ainda. Os genéricos estão sendo desenvolvidos, muito vai depender da demanda. Vai haver uma demanda real, vai haver muito volume que vai permitir que o cabotegravir chegue a um preço acessível. Mas qual é o objetivo? Gostaríamos que o preço fosse próximo da PrEP oral, mas na realidade não sabemos como vai ser. É cedo demais ainda. Pediram que eu concluísse com recomendações, então me permiti colocar algumas aqui, são apenas algumas ideias. A realização de estudos de implementação, e aqui estão falando muito disso hoje em dia, uma forma de começar com o uso do cabotegravir, isso é chave. Podem chegar os genéricos e não haver demanda. Se não houver demanda, os preços não baixam. E aí entramos numa espiral sem fim. É importante verificar com os escritórios locais de patentes se há patentes sobre o cabotegravir em seu país. Estamos dispostos a dialogar com vocês caso tenham essa informação. Se for uma informação diferente da minha, por favor, me informem. Para os países que queiram fomentar o seu uso, aqui nós temos os escritórios nacionais e as suas diretrizes, mas o que é importante é, se quiserem introduzir o dolutegravir genérico, as empresas, quando desenvolvem um produto, têm que escolher entre os 100 países aqueles onde vão registrar e fazem isso gradativamente, segundo a intenção ou a projeção de qual país usará mais o produto. Se vocês fomentam a introdução do cabotegravir e querem esse genérico o mais rápido possível, é importante que falem isso para OPAs e falem com os produtores, porque isso poderá agilizar os processos também, caso seja necessário para a compra. E depois, olhando para o futuro, o que vai acontecer com os próximos produtos de ação prolongada? O cabotegravir será o primeiro, mas haverá outros. Quando chegarão, não sabemos. O lenacapavir pode ser o próximo, não há ainda licença para o lenacapavir. Então, é importante, como comunidade, pensarmos nisso. E se houver necessidade, se houver interesse, solicitar que seja
emitida a licença, que é fundamental para permitir o acesso em alguns países. Essa informação precisa ser dada, a licença tem que ser solicitada para que o alcance seja o maior possível, para que os países da região possam se beneficiar. Muito obrigado, bem no tempo. Muito obrigado, Esteban, por essa ferramenta para licenças voluntárias. Estamos no país que foi o primeiro a apresentar licenças involuntárias. É importante estar no Brasil e na Colômbia, que está caminhando nessa direção. Quando não há vontade, se pode obrigar a indústria de se colocar em linha com as necessidades. A próxima é a pesquisadora do INE, Emília Halil, vai contar um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa no acesso à PrEP para mulheres trans. Emília tem a palavra. Aqui nesse evento. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite e dizer que é um prazer poder estar aqui hoje apresentando alguns dados sobre a PrEP para travestis e mulheres transexuais. Sou eu que tenho que passar, né? Isso aqui, alguém pode me passar? Ali. Ops. As travestis e as mulheres transexuais apresentam em todo o mundo uma sobrecarga desproporcional da infecção pelo HIV, com uma prevalência que chega a quase 20% de infecção pelo HIV em todo o mundo, com uma distribuição desigual, como a gente pode observar no mapa. Especificamente na América Latina, a prevalência ela ultrapassa os 25%, com uma chance de infecção 95 vezes maior do que pessoas em idade da vida adulta, né, de outros grupos populacionais. No Brasil, a população das travestis e mulheres transexuais apresentam a maior prevalência pelo HIV entre todas as populações, com uma vulnerabilidade aumentada comparado a todos os outros grupos avaliados. Além da sobrecarga da infecção propriamente dita, o que a gente observa é de que também a cascata ao cuidado ao HIV apresenta desfechos piores, com maior prevalência de desconhecimento do diagnóstico, menor vinculação ao serviço de saúde, menor adesão à TARV e também menor supressão viral. Aqui esse slide mostra em vários países, alguns países, infelizmente, o dado ainda está agregado com HSH, mas mostrando que a população das trans, além de terem essa sobrecarga desproporcional, apresentam também desfechos piores da cascata de cuidado, com percentuais que estão muito longe das metas estabelecidas para o enfrentamento da epidemia. Aí, quando passa dois. Vamos lá, até o final da apresentação a gente consegue se entender. Ai, gente, vai passar dois. Então, já se falou muito aqui nesse seminário sobre a implementação da PrEP e o escalonamento em todo o mundo, com o aumento do número do uso da PrEP oral em todo o país, né, com um aumento significativo de usuários em todo o mundo. Mas eu vou abordar aqui um pouco os aspectos sobre o uso da PrEP oral, especificamente entre as travestis e as mulheres trans, com um enfoque agora nos principais estudos de PrEP realizados no nosso país. O PrEP Brasil foi o primeiro estudo demonstrativo de PrEP no país, e esse slide mostra como já no PrEP Brasil houve a identificação de que as trans apresentavam uma redução da adesão à PrEP no decorrer do tempo e um aumento
um aumento da perda de visitas. Aqui em azul escuro e em azul claro é a faixa de adesão à PrEP com níveis protetores do uso. Lá? Ah, obrigada. O Preparadas foi o estudo de demonstração de PrEP especificamente desenhado para as trans, e a gente observa aqui que 48% das trans potencialmente elegíveis iniciaram a PrEP, e nós avaliamos o que estava associado com as visitas perdidas, ou seja, com a retenção dessas trans no estudo e também com a adesão à PrEP. O que a gente pode observar é que as trans mais jovens e aquelas que faziam uso dos estimulantes, elas apresentavam uma maior chance de ter uma visita perdida. E também essa chance de perder uma visita, ela aumentava ao longo do tempo, ou seja, à medida que o tempo passava, era mais difícil mantê-las engajadas no estudo. Eu não estou falando em engajamento em PrEP. Olhando os níveis de DBS consistentes com os níveis protetores, ou seja, com mais de 4 doses por semana, a gente observa que 69% das trans na semana 4, que ali logo no início do uso, como Valdileia apresentou na apresentação dela, e que seria um preditor para uso a longo prazo, 69% das trans tinham níveis protetores e que esse nível ele caiu para 49% na semana 48, com uma redução, então, ao longo do tempo. A adesão à PrEP, ela estava associada a uma menor adesão de PrEP, estava associada a uma menor escolaridade e também entre trans com raça autodeclarada negra, né? Então, aquelas trans que se declaravam como negras e aquelas que tinham uma baixa escolaridade apresentaram uma adesão à PrEP durante o estudo menor. E as participantes que utilizavam a terapia hormonal feminizante, que foi disponibilizada pelo centro, né, de pesquisa, elas tinham uma maior chance de adesão à PrEP, um fato que foi bem interessante desse estudo. Aqui eu vou passar rapidamente, Valdileia já apresentou brilhantemente o estudo em PrEP, mas só para mostrar, fazer um en passant aqui para vocês, que em todos os indicadores analisados no INPREP, as trans sempre tinham um desfecho pior. Então, quando a gente avaliou, quando foi avaliado a perda precoce de segmento, as trans tinham maior chance de perda de segmento precoce. Além disso, na persistência a longo prazo, no engajamento a longo prazo, elas também tinham uma menor chance. Ops. E apresentavam também uma maior incidência do HIV. Analisando as pessoas usuárias de PrEP no Brasil, a gente observa que um pequeno percentual de travestis e mulheres trans, menos de 4% de todos os usuários de PrEP no Brasil são trans, né? São travestis e mulheres trans, com um percentual ainda mais baixo de homens trans e um percentual muito pequeno de pessoas não binárias, que foi um dado também que Tatiana apresentou mais cedo. As barreiras para as trans acessarem a PrEP são inúmeras, e elas passam desde fatores individuais, como fatores interpessoais e fatores estruturais. Eu gostaria aqui de destacar a questão do estigma e violência, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e a questão também das questões de saúde mental, que a gente identifica isso no dia a dia, como esses problemas, né, de saúde mental de maneira geral, sejam eles depressão, tentativa de suicídio, ideação suicídio, são questões que impactam negativamente a qualidade de vida dessas pessoas e que, por consequência, vão afetar todos os desfechos em saúde dessas pessoas, incluindo os desfechos em PrEP. Eita, apontei para o lugar errado.
Aqui para ilustrar um pouco de quais são as dificuldades para o uso da PrEP oral. Então, em primeiro lugar, a questão da adesão do uso diário, ou seja, todo dia ter que tomar uma pílula, né? E que isso é um incômodo, né? Tem dia que a pessoa quer usar a pílula, tem dia que não quer usar a pílula. Então, que ter uma medicação, a gente sabe que o uso diário de uma medicação é um desafio em qualquer população, incluindo entre as trans. Opa! Volta. E, além disso, as questões de confidencialidade. Então, por exemplo, aqui, uma trans falando que ninguém sabe que ela usa a PrEP, então que ela também não tem o apoio de ninguém para lembrá-la de usar a medicação. Então, são questões relacionadas ao dia a dia delas que impactam no uso da PrEP de uma medicação que seja diária. Além disso, uma questão que é muito importante é a questão da desconfiança, não apenas em relação à categoria dos médicos, mas eu, enquanto médica, posso falar que é bastante frequente isso, mas em relação aos serviços de saúde de maneira geral. Então, como é que essas pessoas elas são recebidas quando elas tentam acessar um serviço? Como é que esse serviço é acessível para elas? Esse serviço funciona em horários que são adequados para essa população? E quando elas acessam os serviços, de que maneira elas são tratadas, de que maneira as informações obtidas por elas são lidadas, né? Elas são meramente, então, tem um relato de muitas vezes se sentirem como cobaias, né? De que fornecem aquela informação, mas de que aquela informação é única e exclusivamente para a obtenção do conhecimento e de que isso não retorna para a população propriamente dita. Então, aqui, alguns aspectos clínicos da prescrição da PrEP. Então, é preciso considerar o manejo dos efeitos colaterais. Além disso, também levar em consideração aspectos específicos da identidade de gênero, as possíveis interações com a terapia hormonal, com os hormônios utilizados por elas, pensar em novas formas de dispensar essa PrEP. Então, hoje foi se falado a questão da telemedicina ou do PrEP Delivery. Então, são estratégias alternativas que podem facilitar esse acesso. O burden do uso diário de uma medicação, as questões relacionadas aos agentes injetáveis e a dificuldade, ou melhor, a impossibilidade de usar caso a pessoa tenha um implante em glúteo, e pensar também nas estratégias de combinação, não apenas a PrEP oral em si. A terapia hormonal ela é uma questão não mandatória, mas é um aspecto importante para a população trans de maneira geral. E, à luz do conhecimento atual, o que a gente tem em relação entre as potenciais interações entre a PrEP e a terapia feminizante? 2 estudos demonstraram uma preocupação inicial de que a terapia feminizante poderia diminuir os níveis da PrEP oral, um estudo na Tailândia e um estudo nos Estados Unidos, e, por conta desses estudos, não foi adotada a PrEP sob demanda para as trans em uso de terapia feminizante. Entretanto, outros estudos não identificaram nenhuma interação entre a PrEP oral e a terapia feminizante, com nenhum efeito significativo da terapia hormonal nas concentrações das medicações da PrEP oral. Isso, inclusive, dados preliminares, né, que não são dados de farmacocinética, mas concentrações do cabotegravir oriundos do HPTN 083. Então, as limitações de dados atuais não devem limitar as pessoas de prescreverem PrEP para as trans que assim desejarem. Opa! Então, só destacar aqui que a cada 36 horas, uma pessoa LGBTQIA+, desculpe que a sigla não está completa, morre
de morte por morte violenta, por causa violenta no Brasil. 76% dessas pessoas são trans e a expectativa de vida das trans no Brasil é de 35 anos, comparada à população em geral brasileira, que é de 76,8 anos. Isso destacando o quanto, muito mais do que o HIV, o estigma e a discriminação é uma epidemia que precisa ser realmente enfrentada na população. Então, só destacar que muitos dados da população trans, eles são oriundos de estudos observacionais não controlados. Muitas vezes, a população ela é agregada a outros subgrupos e isso dificulta a geração de dados específicos pela população. O acesso à população é uma questão e isso não apenas se relaciona à população em si, porque a gente sabe que a questão do estigma e da discriminação acaba impedindo que essas pessoas acessem os serviços, mas os serviços também têm que estar preparados e de portas abertas para receberem essas pessoas. E é que preciso, como eu comentei anteriormente, a gente enfrentar a questão da discriminação nos serviços de saúde. Nada disso é possível ser feito sem a participação da comunidade, né? Então, sem consultar, sem a participação efetiva, desde o início, desde o planejamento até a implementação e o monitoramento, não só de pesquisas, mas também de políticas públicas pela população. Então, a participação da comunidade, também ter a educação comunitária, que eu destaco a participação aqui da nossa educadora comunitária, Laila, mas temos outras também no nosso serviço, Tayla, Bianca, Carol. Eu agradeço sempre muito o trabalho delas e a parceria, inclusive aqui por ela gentilmente ter cedido essa foto. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.